Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta grande oportunidade que Deus nos concede de nos reunirmos em Sua presença. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado dos males que estão por aí, estão tão perto de nós. E o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Nós vamos neste momento orar a Deus, fazer um momento, esse tempo nosso primeiro de oração e de intercessão. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua santa presença nesta noite, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Nós te adoramos, Acima de tudo, Pai, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, queremos pedir perdão das nossas fraquezas, palavras, pensamentos ou atitudes que tem entristecido Teu Espírito, Senhor, nos limpa e nos purifica, para que nós possamos oferecer, ó Deus, um incenso agradável, oferecer um louvor, meu Deus, que toque o Teu coração, ó Deus, um culto, Senhor, que chegue ao trono da graça, Pai. Agora, Deus, nós queremos também Te louvar, meu Deus, porque o Senhor tem nos permitido de estarmos aqui, reunidos na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos, que de alguma forma vão, Senhor, tanto participar, Senhor, ao vivo, quanto, Senhor, vão ver posteriormente, Pai. Então nós rogamos a Tua bênção sobre cada vida, ó Deus, sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, Pai. Sobre cada família, Senhor, que cultua o Teu nome, Pai. Oramos, ó Deus, nesta hora também, intercedendo pelos nossos irmãos, Deus, que estão, Senhor, ó Deus, de alguma maneira, Senhor, ó Deus, que estão nas UTIs, estão acometidos de enfermidade. Nós repreendemos toda enfermidade, seja alojada no físico, no corpo, na coluna, na cabeça, ou nos nervos, nos ossos. Nós repreendemos em nome de Jesus. Seja nos músculos, ó Deus. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor, onde há muita doença de tensões nos músculos, ó Deus, no nervo ciático. Nós oramos, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus, porque nós cremos no poder do nome de Jesus. Oramos pela recuperação da Sueli, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, trazer uma grande recuperação a ela, uma recuperação à irmã Maria, Senhor. Deus, o Senhor possa visitá-la nesta hora, visitar a Magda, Senhor, ó Deus, curando, Senhor, ó Deus, seu joelho, curando, Senhor, o seu ombro, Pai. Nós oramos para que a cura do Senhor seja estabelecida sobre o seu corpo. Também, Senhor, a Naete, que está com o problema na cartilagem do joelho. Nós oramos pelo poder do nome de Jesus por cura. Nós cremos no poder do Teu nome, Pai. Nós cremos no poder da oração daquele que é justo, que é justificado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, saúde, Pai. Declaramos, ó Deus, também aqueles que estão desempregados, ó Senhor, por ocasião desta pandemia, que as portas sejam abertas pelo poder do nome de Jesus. Declaramos a bênção do Senhor sobre todos aqueles que participam conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.
em que a fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que na fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Glória a Deus. Esse louvor ele fala, né? Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e a tua palavra está de pé. E quantas são as vezes que a gente, por conta do nosso orgulho, a gente tenta questionar através das nossas ações o que Deus faz? Hoje, né, na palavra, Jesus dizia: quem é o maior no reino dos céus? E aí ele vai e diz que aquele que não for como uma criança não vai conseguir entrar no reino dos céus. Então ele diz: aquele que for humilde, esse será o maior no reino dos céus. Amém. Então o que falta muitas vezes para a gente conseguir se entregar para Jesus é que o nosso coração esteja na posição de humildade. O que falta em nós muitas vezes para andarmos adiante, para conseguirmos sair daquela situação difícil, é pegar o nosso orgulho, jogar no lixo e entregar nas mãos de Glória a Deus. Deus. Aleluia. Quem somos nós para questionar? Quem somos nós para questionar um Deus fiel? Ele é Deus. Quem sou eu? Quem é você para questionar? Temos que apenas esperar no Senhor, confiante que Ele sempre faz o melhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Jesus, Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença,
até que diz, né? O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus levanta os mortos. Amém. Esse nome é poderoso. Amém, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os teus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declara que és santo, o Deus, o som dos céus. Vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus, o som dos céus. Vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Já vou me derramar e declarar que és santo, o Deus, O som dos céus, vamos ouvir, sopra teu vento. Voltou. Voltou. Glória a Deus. Do Deixa Diogo, eu falar. lembra aquele dia que caiu? Deixa ele falar. Foi. Aleluia. Glória a Deus. Igual o Facebook. Boa noite para todos. Amém, Jesus. Que a paz do Senhor esteja Glória a sobre Deus.
a tua vida sobre a nossa vida. Eu quero louvar Deus por mais essa oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor. Nós cantamos aqui, né? Que nos braços do Senhor eu vou me entregar, que eu quero descansar. E eu quero perguntar para você, né? Nessa noite, você tem descansado? Você tem entregue a tua vida a Deus de verdade? Estava lendo a palavra de Deus de manhã e pensando, né, sobre a vida de Abraão. E aí eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa noite. Eu quero orar junto com você. Se você tem um motivo, um propósito, se você tem uma necessidade, eu quero junto com você apresentar essa necessidade, esse propósito, esse motivo a Deus. Se você tem uma enfermidade, como foi dito, eu estou sentindo um pouco de dor nas costas hoje. Fazendo uma caminhada hoje, eu escorreguei no lodo e caí. Então, fiquei com um pouco de mau jeito na coluna. Então, eu quero orar agora para que Deus possa aliviar também a minha dor e aliviar você também da sua dor, da sua angústia, da sua dificuldade nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença. Amém, aqui, Senhor. Em sinceridade de coração. Amém, Jesus. Sei, meu Deus amado, que o Senhor está presente aqui. Sim, meu Pai. E que o Senhor tem os Teus ouvidos inclinados e as Suas mãos também não estão encolhidas, Senhor. O Senhor é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para abençoar todos aqueles que te invocam. Aliás, meu Deus, isto é aquilo que está escrito na Tua palavra. Está escrito na Tua palavra: invoca-me e eu te responderei. Está escrito na Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando fizerdes de todo o coração. Então, nesta noite, ó Deus, eu quero me colocar diante da Tua presença e de todo o meu coração te invocar, juntamente com as pessoas que estão cultuando conosco nesta noite. Amém, Jesus. Apresentar ao Senhor, meu Deus, essa dor que eu sinto na minha coluna, apresentar também a dor dos meus irmãos, Senhor. Seja ela uma dor física, seja ela uma dor emocional, seja ela uma dor, uma angústia na alma, seja ela, meu Deus, uma angústia por conta de uma situação não resolvida, de um problema familiar, seja qual for, meu Deus, a situação. Eu sei, Deus, que o Senhor é poderoso, porque a Tua palavra diz assim. E eu creio, Deus, que nesta noite o Senhor já está agindo em favor das nossas vidas, Pai. Amém. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Amém, Toca em cada vida, assim como também na minha vida. Faz, Senhor, aquilo que é próprio do Senhor, porque a Tua palavra nos apresenta o Senhor e nós cremos, meu Deus, como um Deus bom, bondoso, cheio de graça, de misericórdia, um Deus que está presente conosco na angústia, na tribulação, na dificuldade, na necessidade, um Deus que não nos deixa, que não nos desampara, Amém. Um Deus que não olha, Senhor, para as nossas fraquezas, mas está sempre pronto a nos levantar, a nos socorrer, Amém. A nos perdoar, a nos fazer, Senhor, caminhar, ó Deus, na presença do Senhor e nos santificar e transformar a nossa vida e transformar, Senhor, todas as situações adversas em bênção sobre as nossas vidas. Amém. Nós cremos assim, Senhor,
Por isso oramos nesta noite, invocando ao Senhor no nome de Jesus. Porque está escrito, Senhor, que todas as coisas que pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós seremos ouvidos, Pai. Em nome de Jesus agora, Pai. Toca nas vidas que estão conosco, cultuando nesta noite. Fazendo um milagre acontecer. Não somente em nossas vidas, mas na vida de todos aqueles que te invocam neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Também, Senhor, te peço que a tua palavra venha fluir nesta noite. Amém. Que através dos meus lábios, Pai, o Senhor venha ministrar os corações das pessoas que estão cultuando. Que o Senhor possa, Senhor, e tenha liberdade de me usar nesta noite. Que eu possa, Senhor, nesta noite, ser totalmente dependente do teu Espírito Santo. Não do meu intelecto, nem do meu conhecimento, nem das minhas habilidades, nem de nada que possa, Senhor, ó Deus, exaltar a minha pessoa, mas que o teu nome seja engrandecido nesta noite, que o teu nome seja exaltado e que as necessidades de cada um dos meus irmãos, Pai, sejam alcançadas por ti agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que possamos juntos nesta noite, Deus, ter as nossas mentes cativas, Pai, a tua palavra. Que possamos juntos nesta noite ter os nossos ouvidos abertos e o nosso entendimento, Senhor, aguçado para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo pelo qual o Senhor quer nos exortar, aquilo pelo qual o Senhor quer, meu Deus, nos confortar e nos consolar, meu Pai. Vem nesta noite, Espírito Santo, agir neste lugar, agir nesta live, agir na vida que está agora, Senhor, te invocando e te buscando. Eu te peço, Senhor, humildemente, pois eu sei, Deus, eu sei que o Senhor tem prazer, Deus, em atender aquele que te invoca, aquele que te busca, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro aqui, Pai, e apresento diante de ti este culto. Amém. Como eu falei, irmãos, eu estava falando, lendo sobre Abraão, né? Porque a palavra de Deus fala que Abraão é o primeiro homem, né, que Deus chama para que através dele, então, Deus constituísse, né, a restauração do reino de Deus, né, o reino de Deus estabelecido na terra, a comunhão do homem com Deus, né, a redenção do homem, né, porque Abraão é chamado por Deus para que através de Abraão as famílias da terra sejam abençoadas e para que através de Abraão, da descendência de Abraão, venha aquele que haveria de redimir a nossa alma, de nos salvar, de nos livrar da condenação eterna, de nos livrar da consequência dos nossos próprios erros, né? Não só do pecado de Adão, porque nós, como herdeiros do pecado de Adão, não somos isentos, né? Não temos isenção de pecar. Nós também somos culpados. A palavra de Deus diz que todos pecaram, né? E é fato. Talvez você diga, eu não tenho más intenções no meu coração, eu não tenho desejos maus, eu não cobiço. Mas eu tenho certeza que se você se examinar, você vai entender o que a palavra de Deus diz como sendo verdade. O apóstolo Paulo diz, né, isso na carta aos Romanos, dizendo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque aquele que disser que não peca, não erra, não tem falhas, ele já está pecando, porque é mentira, né? A pessoa está mentindo, tentando negar. Então, quando Deus, através de Abraão,
ele executa esse plano de salvação, ele está executando esse plano de salvação para redimir a minha e a tua alma, né? Pelos erros que nós mesmos cometemos, que nos levariam à condenação eterna, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão, né? E é justamente sobre isso que eu estava meditando. Deus faz promessas a Abraão, e Abraão, ele permanece então focado naquelas promessas, né? A própria Bíblia diz que o que motiva a fidelidade de Abraão, o que motiva a fé de Abraão, né, era o desejo pelo cumprimento da promessa. Quando Deus faz a promessa, aquela promessa gera em Abraão um desejo de ver aquela promessa cumprida, de ter um filho, né, de ver cumprida a promessa de Deus através do seu filho. Então aquilo vai sustentando Abraão. A fé, né, de Abraão, ela é sustentada pela promessa. A promessa de Deus vai sustentando aquela fé. Então, e essa fé, ela vai trazendo consequências para a vida de Abraão, né? Essa fé, ela vai provocando mudanças na vida de Abraão, vai provocando mudanças no comportamento, nos relacionamentos, vai provocando mudanças no interior de Abraão. E na carta de Paulo aos Romanos, fala um pouco sobre as consequências dessa atitude de fé, da fé de Abraão, né? Que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Que diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É tremendo, né? Paulo está dizendo aqui, ele é um Deus que tem poder de vivificar mortos e de chamar à existência coisas que não existem. Eu quero despertar você hoje. Quem sou eu, né? Como nós cantamos aqui, quem sou eu para dizer isso para você? Mas estava conversando com a minha esposa em casa esses dias e ela disse isso para mim, e isso entrou como uma faca dentro de mim. Ela disse assim: nós não temos visto muitos milagres acontecer, milagres, né? Na nossa época. E aquilo entrou como uma faca dentro de mim, porque eu embora não tenha ouvido e evidenciado tanto assim milagres, eu sou uma pessoa que eu continuo crendo muito em milagres. Crendo muito. Porque é esse Deus que Paulo apresenta aqui, que é o Deus que eu creio e que eu quero desafiar você a crer. Mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, a más notícias, a pandemia, a tragédias, as situações que envolvem nosso dia a dia, de um pessimismo muito grande, diante de situações, de provocações, de afrontas, né? De pessoas que têm se apresentado declaradamente em oposição a Deus, em oposição ao Evangelho, declarando que suas práticas imorais como se aquilo fosse a maneira correta de viver, e apresentando queixas até mesmo contra nós, contra a igreja, contra aqueles que creem em Deus, né? Querendo diminuir, querendo humilhar, querendo menosprezar e desprezar a nossa postura de fé. Mesmo diante de tudo isso, eu quero desafiar e despertar você nessa noite para crer neste Deus. Amém.
que ressuscita os mortos e chama coisas que não são como se já fossem. Este Deus é o Deus que nós cremos. Amém. E que nós não podemos permitir que esta fé ela venha esfriar ou até mesmo se tornar morna. A nossa fé tem que permanecer crendo. Deus é um Deus que traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Porque a Bíblia diz, né? Ele diz aqui no versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Pode não haver esperança no mundo, ou no comportamento no mundo, ou no rumo que o mundo está tomando, mas em Deus há esperança para mim e para você. Amém. E nós precisamos crer e manter a nossa esperança contra a desesperança. Nós precisamos. Então ele diz, creu contra a esperança que seria feito por pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Como eu disse, aquela promessa que Deus fez a Abraão era o que mantinha acesa a chama e a fé dentro do coração de Abraão. Aí ele diz aqui no versículo 19, e não enfraqueceu na fé. Né? E é isso que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Porque foi essa a ministração do Espírito Santo ao meu coração. Será que a tua fé está enfraquecendo? Será que a nossa fé ela está enfraquecendo? Porque diz que ele não enfraqueceu na fé e não atentou para o seu corpo amortecido. Quer dizer, ele não olhou para ele mesmo, ou para as condições, ou para a capacidade. Porque se nós olharmos para nós mesmos, a gente não tem capacidade de mudar nenhuma circunstância. Mas há um ditado que diz, que eu sempre ouvi, que tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado. Então a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé, ele não olhou para a condição dele, porque se nós olharmos para nós mesmos, a gente vai ver que nós estamos cada vez mais em um beco, como se fosse num beco sem saída, né? O inimigo, o sistema, né? Porque tudo isso segundo nós cremos, segundo o que a própria Bíblia relata, parte do próprio o domínio do mundo. Voltou. O domínio do mundo, ele está temporariamente nas mãos do diabo. E a cada dia que passa, e a cada momento em que vai se aproximando, como diz a palavra de Deus, o dia do Senhor, maior é esse domínio, né? Maior é o campo de atuação, mais ele vai executando o seu plano, né? Porque a Bíblia diz, né, que ele chega um momento que ele se assenta no trono de Deus, reivindicando que ele seja o próprio Deus. Um homem, né? Um homem se autodeclarando como Deus e exigindo que as pessoas o adorem, exigindo que as pessoas prestem a ele um culto. E nós vemos que tudo que acontece nos nossos dias tem apontado para isso, né? O homem querendo se colocar acima de Deus. Não, nós é que sabemos como nós vamos nos comportar, o que nós queremos, o que é bom para nós, né? Nós é que sabemos como vamos nos relacionar sexualmente, o que é o modelo de família, não importa o que Deus diz. Nós é que sabemos qual é o modelo ideal de família. Nós precisamos até mudar o idioma, porque esse idioma ele é retrógrado e ultrapassado. Então nós vamos mudar o idioma, nós vamos mudar a língua portuguesa, porque nós sabemos. Então estas são atitudes que apontam para isso.
que esse plano, né, do diabo de tomar o poder como se ele fosse o Deus, né? Tudo o que acontece aponta para isso. Como se Deus, né, tivesse deixado de atuar. É por isso que eu falei que entrou e me feriu, né? A palavra de os milagres, não vemos milagres, porque como se Deus tivesse deixado de atuar. E nós sabemos, e você que está cultuando conosco nessa noite tem que saber, que Deus não deixou de atuar, de agir e de manifestar o seu poder na vida daqueles que o invocam. Deus não deixou e não vai deixar. Muito embora o mundo esteja entregue aos seus próprios desejos, como a própria Bíblia diz, o mundo esteja entregue, né, como a própria Bíblia diz, até mesmo no âmbito religioso. Que Paulo diz o seguinte, que nos últimos dias as pessoas amontoariam para si doutores que ensinassem a eles aquilo que eles querem ouvir, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Então, até no âmbito religioso, a gente sabe que muitos vão se corromper. Muitos vão se corromper. No âmbito religioso, vão separar pessoas que ensinem aquilo que é conveniente com aquilo que eles querem viver, com aquilo que eles querem praticar, com a realização ou a satisfação dos seus próprios desejos. Então, tudo isso, a Bíblia declara abertamente que existe uma permissão de Deus para que todo esse cenário seja estabelecido, para que todo esse cenário seja montado. Mas mesmo diante de todo esse cenário horrível para nós, né, que buscamos nos manter fiéis, né, a nossa fé acesa, Deus não deixou e não vai deixar de atuar nas nossas vidas. Verdade, Senhor. Nas nossas vidas. Glória a Deus. Então diz que ele não enfraqueceu na fé e não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. E estando, né, Paulo aqui, ele enfatiza, ele diz, ele estava certíssimo. Ele tinha plena convicção, ele estava certíssimo de que aquele que prometeu também é poderoso para fazer. Então havia esta convicção. A promessa de Deus, o Deus que prometeu, primeiro, ele é poderoso. Amém. Ele faz as coisas do nada. Aleluia. Né? Não precisa haver circunstância, não precisa haver matéria. Né? O homem pega a matéria e transforma. Deus não precisa da matéria, porque ele age no âmbito sobrenatural. Amém. Oh, Deus maravilhoso. Ele é o Deus que ele como diz o salmista, quebra o arco, corta a lança os carros no fogo. Oh, glória a Deus. É um Deus que não tem dificuldade alguma de agir. E não precisa de circunstâncias, não precisa de matéria, não precisa de nada. Basta uma palavra, uma declaração. Basta uma ordem, e a Bíblia diz, o universo obedece à sua voz. Né? As montanhas rugem, os mares rugem, as montanhas estremecem ao som da voz do Senhor. Glória a Deus. E a voz do Senhor é poderosa, ela estremece, como diz o salmista, os cedros do Líbano. Mas o que o Espírito Santo falou também ao meu coração a respeito de Abraão é que, embora
a fé de Abraão ela estivesse ali sendo fortalecida pela promessa, né? Havia um propósito de Deus além da promessa. Porque Abraão, ele olhava para aquela promessa como assim, é a bênção que Deus me prometeu, é a bênção que Deus vai me dar. E quando nós olhamos para a trajetória de Abraão, lá no livro do Gênesis, nós vemos que o propósito de Deus não era apenas o cumprimento desta promessa na vida de Abraão. Não era. Não era entregar a Abraão uma bênção. Não era realizar um sonho de Abraão. Não era satisfazer um desejo de Abraão. Embora aquilo fosse a promessa de Deus, Deus falou, eu vou fazer de você uma grande nação. Então ele coloca o coração dele naquilo. Não, Deus me fez a promessa e aquela promessa sustenta a fé dele. Mas quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus estava olhando muito além daquela promessa ou daquela bênção. Porque Deus não queria somente entregar uma bênção a Abraão, mas que Deus queria fazer de Abraão uma bênção. Amém. De Abraão, né? Se tu Uma bênção. uma bênção. Anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus não queria simplesmente cumprir aquela promessa. Não. A visão, como diz, né, o profeta Isaías, a visão de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus é maior. Porque eu bem sei que pensamentos tenho, né? Diz lá o profeta, eu bem sei que pensamentos tenho. Não, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para você? Você não deseja a vida eterna? Então o propósito de Deus e o pensamento de Deus é te dar esse fim. É te dar a vida eterna. É nos levar à vida eterna. Mas há um propósito muito maior, porque ele diz, os meus pensamentos são mais altos. Amém. Não somente de nos dar a vida eterna, de nos presentear com algo que nós nunca vamos poder merecer. Com algo que nunca vamos poder conquistar com as nossas mãos, com os nossos méritos, com os nossos feitos, com as nossas boas ações, ou mesmo até mesmo com a nossa conversão. Porque por mais que nos convertamos, mudemos a direção da nossa vida, as nossas atitudes, foquemos a nossa vida em Deus, jamais nós seremos dignos. Porque a Bíblia diz, é o dom gratuito, é um presente que Deus nos deu. A vida eterna é um presente que Deus deu para mim e para você. Este fim, este propósito, Deus quer. O meu pensamento é de bem, é de fazer você herdar isso, a vida eterna. Mas é maior, é muito mais do que isso, vai além disto. Vai além disto, porque eu quero que você seja uma bênção. Você seja a própria bênção. Que você abençoe. Famílias da terra serão abençoadas por você, Abraão. Esta era a vontade de Deus, de que Abraão fosse aquele que ia abençoar famílias, ia abençoar pessoas, ia abençoar vidas. Amém, Jesus. Que a fé dele ia produzir frutos. Então, o propósito que Deus tem para mim e para você é que a nossa fé produza frutos. Que a nossa vida produza frutos. Glória a Deus. Que nós sejamos bênção. Aonde estivermos, mas para que isso aconteça, né? A nossa fé não pode ser aquela fé que se enfraquece, né? Aquela fé que se enfraquece, porque nós sabemos, irmãos, que é assim, existem pessoas que quando elas estão diante dos olhos de outras pessoas, elas são uma pessoa. Mas quando elas
não estão diante dos olhos de alguém, elas são outra pessoa. Existem casamentos que são assim, o marido, enquanto ele está com a esposa, ele é um marido, ele é o marido. Quando ele não está com a esposa diante dos olhos, ele vive como se fosse solteiro. Né? Ele não tem compromisso com nada e com ninguém. Ele vive a vida dele e a vida nossa como cristãos não pode ser uma vida de que nós estejamos fiéis a Deus, crendo em Deus, mantendo a fé em Deus, somente quando nós estamos no culto, na igreja, diante dos olhos das pessoas. Mas deve ser a fé e a fidelidade que nós mantemos a Deus em todo o tempo. Amém. Porque esse foi o chamado de Deus. Né? Ele diz para Abraão, Abraão, anda na minha presença. Anda. Nós precisamos andar na presença de Deus. Não é uma tarefa fácil. Andar na presença de Deus, andar com Deus, ser fiel a Deus, não é uma tarefa fácil. Tanto que a Bíblia, é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus o tempo todo e buscar a Deus o tempo todo. Porque a Bíblia, ela mostra isso, né? Ela nos chama o tempo todo a atenção da nossa fidelidade a Deus, Amém, Jesus. da nossa devoção a Deus, do nosso arrependimento pelos pecados. Né? A Bíblia fala até acerca de obras mortas, que nós devemos nos arrepender de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Então, quando o hábito de ler a palavra de Deus, o hábito de buscar a Deus, o hábito de buscar a comunhão com Deus, é que provoca isso na nossa vida, é que gera em nós este poder de nós sermos bênção na vida das pessoas, de ser uma bênção. Não somente de receber as bênçãos, não somente de ver os milagres, não somente de ver aquilo que as pessoas naturais nunca verão. As pessoas que andam pelo natural nunca verão coisas que eu e você veremos e vemos no nosso dia a dia. Ações sobrenaturais de Deus em nossas vidas. Situações que a gente chega na segunda-feira, muitas vezes, dizendo, não sei o que vai ser essa semana. E quando bate a sexta-feira, o sábado, diz, glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui me sustentou o Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu não sei como eu ia viver essa semana. Eu não sei se eu ia chegar no fim da semana. Mas olha quanta coisa boa Deus fez na minha vida. Amém. Olha como Deus agiu. Então, esse sobrenatural de Deus na minha, na tua vida, tem se tornado para nós algo natural até. E coisas que a Bíblia diz, o Deus desse século que cegou o entendimento das pessoas, para que não resplandeça nelas a glória de Cristo, elas não verão. Elas não vão poder enxergar. Agora, quando nós nos colocamos diante de Deus e andamos com Deus, na presença de Deus, Deus ele então usa as nossas vidas. É como o Senhor Jesus disse aos discípulos. Deus acende em nós uma luz. Amém. Acende em nós uma luz. Jesus falou para os discípulos assim, vocês são a luz do mundo. Amém, Jesus.
Deus acende em nós uma luz que pode iluminar a vida de muitas pessoas. E que vai iluminar a vida de muitas pessoas. Então, eu quero chamar você hoje, despertar você hoje, a crer em Deus, neste Deus, a manter a sua fé viva neste Deus. Sabe, irmãos, existem algumas coisas que têm me incomodado por esses dias. Além dessas coisas que, como eu falei, a minha esposa falou para mim, né, de não evidenciar muitas vezes tantos milagres, eu tenho percebido algo assim muito importante para mim, né? Para mim, pelo menos. O erro não está em Deus. O erro está em mim. O erro está em nós. Porque quando ela diz nós não vemos neste tempo muitos milagres, não significa que nós nunca vimos milagres. Aliás, nós já vimos muitos milagres. Amém. Mas quando a gente analisa o nosso comportamento, a gente vê que quem mudou não foi Deus. Quem mudou fomos nós. Há quanto tempo nós não passamos a madrugada em vigília, orando e invocando o nome do Senhor? Há quanto tempo nós nos separamos um dia da semana ou um período de um dia para jejuar ao Senhor, para mortificar a nossa carne? Quanto tempo nós não fechamos a porta do nosso quarto e oramos ao nosso Pai em secreto, né? Passamos ali um momento com Deus, né? Como Jesus falou para Pedro, nem uma hora você pôde. Muitas vezes a gente não consegue passar uma hora em oração. Então eu vejo que o comportamento da gente mudou muito. Não que eu seja saudosista ou que eu queira exaltar essas práticas. Porque Deus está além das práticas religiosas. Está além disso. Muito além. Mas eu olhando para trás eu vejo atitudes diferentes que geravam consequências diferentes, frutos diferentes, manifestações do poder de Deus diferentes. Então, se as manifestações de Deus hoje não são como aquelas que nós vimos lá atrás, é porque os nossos comportamentos também mudaram. Então a gente não pode atribuir isso ao acaso, ou a Deus, ou a este século, ou a Satanás, ou ao mundo, ou a tudo isso que está acontecendo, como eu já falei aqui. Se nós não olharmos para nós primeiro e dizer, não, mas alguma coisa também mudou no meu comportamento, né? Na minha devoção, minha busca, no meu caminhar com Deus, né? Anda na minha presença, né? Então esse meu caminhar também hoje, eu já não caminho com Deus como eu caminhava antes. Eu já não invoco a Deus como eu invocava antes. Eu já não ofereço a Deus aquilo que eu oferecia antes. E é óbvio, né? De que as consequências também mudam, né? As consequências também. Os frutos disso também mudam, porque a Bíblia diz tudo que o homem semeia, ele colhe. O que semeia da carne, colhe. Mas o que semeia do Espírito também colhe. É o que a Bíblia diz. E existem sementes espirituais que nós precisamos plantar. Amém, Jesus. Precisamos plantar. E quando Deus me fez pensar sobre a vida de Abraão, Deus me fez pensar exatamente nisso, né? Aquela fé que ele manteve ali acesa, aquela chama acesa, de que independente das circunstâncias ele continuava ali, crendo, Deus vai cumprir, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E assim
ele teve o fruto daquilo que ele criou. Amém? Amém. Meu tempo acabou. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Amém, Jesus. Jesus. Amém. A palavra de Deus, né, ela diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, né? Precisamos estar atentos àquilo que Deus fala com a gente. Não ser apenas ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus. Então guarda esta palavra, porque é fonte de alimento cada dia que nós temos. Estamos vivendo um tempo em que estas coisas estão sendo deixadas de lado, né? Estamos vivendo um tempo em que, como ele disse aqui, os milagres não têm acontecido, mas têm acontecido. Só que são milagres que não são notáveis para nós. Cuidar de Deus nessa pandemia é um milagre. O pão nosso de cada dia é um milagre. Deus tem operado milagres, mas às vezes a gente quer ver cego ver, paralítico, né, andar. A gente quer ver essas coisas também. Isso a gente não tem visto. Mas o poder de Deus é o mesmo. Ele não mudou. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, às 20h30, estamos juntos novamente. Tivemos aí alguns problemas de oscilação de internet. Às vezes o nosso celular é meio desobediente, ele tem vida própria, aí ele pega, quer falar alguma coisa, quer dar algum recado, e aí depois retoma a gravação ao vivo. Mas louvado seja Deus que você permaneceu aí, você ficou firme, ouviu a palavra do Senhor, e essa palavra é poderosa para transformar vidas. E eu quero crer no meu coração que essa palavra vai chegar no lugar certo. Amém? Sexta-feira, então, às 20h30, nosso culto em casa. Terça e sexta. Na outra terça-feira, de novo, aqui também às 20h30. Que Deus abençoe. Nós vamos compartilhar esse vídeo no Facebook e vamos salvar no YouTube. E você pode estar lá. Compartilha com seus irmãos. Se o Senhor falou com o seu coração, compartilha com quantas pessoas você puder. Que essa palavra possa chegar. Seja você também um dispenseiro da obra do Senhor. Amém? Até lá.